Iniciando mais uma edição especial do Plantão de Notícias, destacando informações das cidades e do país. E destacamos o Enem, dos concursos. 1 milhão de candidatos fizeram as provas da primeira etapa. Foi o maior concurso público dos últimos anos. Apesar da alta abstenção, mais de 1 milhão de candidatos saíram de casa para o Enem dos concursos. Um deles foi o Hugo, que fez a prova no Bloco 7, de Gestão Governamental e Administração Pública. Ele conta que estudou bastante e gostou das provas, mas avalia que o tempo para resolver as questões poderia ter sido maior. A gente tinha ali 2h30 para fazer as questões da manhã com redação e 3h30 para fazer as 50 questões à tarde. Se a gente for comparar com o Enem mesmo, né, a gente tem aí 5 horas para fazer 90 questões e 5h30 para fazer 90 questões e uma redação no outro dia. Então, por esse lado eu achei um pouco desproporcional assim, o tempo de prova, até considerando que a gente tinha o horário com menos tempo de prova, a gente tinha redação. A bateria de provas do concurso levou todo o domingo. Pela manhã, os candidatos responderam questões objetivas sobre conhecimentos gerais, mais uma redação. Cada um dos 8 blocos teve um tema diferente, como direito dos povos indígenas e mudanças climáticas. À tarde, a prova foi sobre conhecimentos específicos de cada área. Para este professor de cursinho preparatório, o saldo do concurso público nacional unificado foi positivo e pode ser replicado no futuro, mas cita alguns pontos que podem ser aperfeiçoados. Muitas questões de lá para cá foram feitas retificações que puderam talvez prejudicar um pouco os candidatos, influenciando nessa abstenção. Acho que o Ministério vai dar uma melhorada nesse aspecto. Muitas retificações foram feitas, inviabilizaram a participação do candidato e muitas vezes ele não podia nem recolher o pagamento da inscrição, porque já tinha passado. Então isso pode ter desestimulado o candidato a fazer prova. Acho que essas várias retificações da próxima a gente já não vai ter, porque já vai vir um edital já mais atualizado, né? Confira na tela as datas da sequência do cronograma do Enem dos concursos. Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas. Entre amanhã e quarta-feira, prazo para entrar com recurso contra questões, as provas e gabaritos divulgados, então, para os candidatos. 10 de setembro, divulgação do cartão resposta. 8 de outubro, divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da prova discursiva. 21 de novembro, divulgação do resultado final do concurso. E aí, em janeiro, a convocação para os aprovados assumirem as vagas, além de curso de formação e detalhes específicos de cada cargo onde foram aprovados. E vamos seguindo com outras informações com a repórter Dilma Beck. Uma competição vai testar o conhecimento de alunos em educação financeira nas escolas brasileiras. Confira mais detalhes. A moeda mais utilizada aqui nessa escola pública de Brasília não é o real. Aqui, os alunos recebem o PROEM, uma moeda criada para valorizar bons comportamentos, como empatia, gentileza, respeito e ainda ensinar educação financeira. Tem essa oportunidade de vivenciar dentro da escola aquilo que a gente já faz no mundo lá fora, né? Na vida real, né? Na vida de adulto. Nas aulas de educação financeira, os alunos aprendem a fazer investimentos, poupar e, ao fim do semestre, juntam os cheques e trocam por produtos em uma loja da escola. O tempo que eu vim guardando dinheiro, eu comprei uma bike, que eu estava muito interessado. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar, então eu peguei meu dinheiro e comprei minha própria bicicleta. Comprei um celular para mim, umas roupas, umas besteiras para comer. Os estudantes do 6º ao 9º ano dessa escola vão poder utilizar os conhecimentos de educação financeira adquiridos em sala de aula na Olitef, competição promovida pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3 e o Ministério da Educação. Esse é o primeiro ano dessa iniciativa, da Olimpíada da Educação Financeira, do Tesouro Direto, a Olitef. Ela é destinada nesse primeiro ano para as crianças do 6º ao ensino médio, né, até o primeiro ano do ensino médio. São para as escolas públicas e privadas. E a gente também, como é um tema muito importante, que é a questão da educação financeira, a gente também preparou todo o material e conteúdo, tanto para os professores quanto para os alunos.
que eles possam acessar, se preparar para essa Olimpíada. E o grande objetivo dela é que, com esse acesso a essas informações de educação financeira, as crianças, além de aprenderem, né, sobre a questão orçamentária familiar, essa questão de como é que a renda funciona versus a despesa dentro de casa, possa levar isso também para os seus pais e suas mães e ajudar no orçamento familiar, na condução do dia a dia, tanto do orçamento familiar, como também já olhar para frente e pensar em investimentos futuros. As escolas públicas participantes concorrem a R$100 mil em prêmios para a unidade de ensino e R$40 mil para diretor e professores. O objetivo dessa Olimpíada é inserir a educação financeira no currículo escolar. Você também fornece ao aluno, né, uma visibilidade de um tema que ele próprio pode ser aquele quem vai cobrar do professor, né? Que, professor, a gente podia discutir isso. Você não vai discutir isso, eu fiquei sabendo, os meus colegas da outra escola vão participar das Olimpíadas do Tesouro Direto de Educação Financeira. Então, acho que é nesse sentido que essa estratégia ela pode ser interessante para a gente ajudar a fomentar, né, dentro das redes um pouco mais essa adoção da educação financeira. No Rio de Janeiro, uma exposição no prédio histórico da Alerj marca a parceria entre Rio de Janeiro e a cidade de Kobe, no Japão. Uma exposição que celebra 55 anos de irmandade entre as cidades do Rio de Janeiro e de Kobe, no Japão, pode ser visitada no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj. Fotos de Kobe e traços da cultura japonesa reúnem imagens e objetos que promovem uma imersão na capital da província de Hyogo, que se tornou cidade-irmã do Rio de Janeiro em maio de 1969. O evento foi aberto pela segunda vice-presidente da Alerj, deputada Tia Ju, na companhia do cônsul-geral do Japão no Rio, Takashi Manabe. A cidade de Kobe é uma cidade muito linda, né? Como a cidade do Rio. Tem mar, tem cidade e também serra. Neste sentido, são como irmãs, né? De verdade, né? Acho que os laços entre Kobe e Rio é muito importante. Então, nesse sentido, espero que se fortaleça ainda mais, né, os laços de amizade entre Kobe e Rio. Itens do acervo do Consulado-Geral do Japão, apresentando traços da cultura nipônica, podem ser conferidos ao longo da exposição. Com uma população estimada em aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, Kobe, além de ser um centro econômico do país, tem uma grande variedade de locais turísticos, assim como o Rio de Janeiro. Foi do porto de Kobe que partiu o primeiro navio, trazendo os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil. Kobe tem muitas características parecidas com a do Rio. E quando eu vi essa exposição pela primeira vez, eu conversei com o cônsul, disse, vamos trazê-la para o nosso Palácio Tiradentes também, colocar no Palácio Tiradentes, para que as pessoas possam visitar, ter conhecimento, saber, conhecer a história, que tem uma riqueza cultural. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, o Brasil e o Rio de Janeiro em especial, tem uma relação diplomática muito boa com o Japão. E essa troca de conhecimento, de experiência cultural, não só comercial, mas cultural entre os dois países, são interessantíssimas e muito importantes. O Festival de Bonecas, chamado de Hinadan, mostra a celebração do Dia das Meninas no Japão. Uma estante em formato de degraus expõe bonecas que representam o imperador, a imperatriz, serviçais e músicos com vestimentas tradicionais. A foto da ponte suspensa mais longa do mundo, com quase 4.000 metros de comprimento, também pode ser conferida. E a gastronomia japonesa não fica de fora. Outro símbolo conhecido é o kabuto, o samurai. Ele faz parte da tradição da festividade do Dia dos Meninos, quando um altar é montado nas casas com bonecos de samurais famosos e seus acessórios. O samurai simboliza a força e o espírito guerreiro. Muito legal ter esse intercâmbio cultural, né? Conhecer um pouco mais da tradição do Japão e toda essa amizade, né, com a cidade do Rio de Janeiro. É muito interessante, tá achando bem legal. A exposição faz parte do trabalho do Departamento de Cultura da Alerj, que anunciou que o Palácio Tiradentes está de portas abertas
para receber os visitantes. Para nós do Palácio Tiradentes é uma honra receber esse intercâmbio cultural, né? São cidades amigas, cidades irmãs, que é a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Kobe. E o Palácio Tiradentes mostra mais uma vez que é palco também de cultura, história e arte. A gente que já recebe uma média de 2.000 visitantes por mês para conhecer a história do Legislativo, agora também está de portas abertas para exposições temporárias, como essa em parceria com o Consulado do Japão e a deputada Tia Ju. Estão todos convidados até o dia 30 aqui no Palácio Tiradentes, de segunda a sexta-feira, das 10 às 17, um pouquinho da cidade de Kobe, cidade japonesa, aqui no Palácio Tiradentes. Política para pessoas com doença renal é aprovada na Câmara dos Deputados, em Brasília. Saiba mais na reportagem da TV Câmara. 10% da população do país sofre de doenças renais, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Entre os fatores de risco estão doenças comuns, como pressão alta, diabetes e obesidade, além do envelhecimento, que vem se somar a esses fatores. Em grande parte porque o diagnóstico não vem a tempo, a pessoa desenvolve uma doença renal crônica, que pode exigir desde sessões constantes de hemodiálise até o transplante de rins. As duas situações pioram gravemente a qualidade de vida do paciente, como lembra a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano. Paciente que precisa de ter um tratamento continuado de diálise, por exemplo, muitas vezes essa diálise ela não existe em todas as localidades. Então ele tem que se deslocar várias vezes por semana, num estado, numa condição de saúde bem fragilizada, e isso traz um desconforto, um sofrimento muito grande para o paciente. E a questão também dos transplantes, que muitas vezes o paciente está na fila durante muito tempo e não consegue ter acesso. Para garantir mais dignidade a esses pacientes, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que cria a política de atenção às pessoas com doença renal. O projeto prevê, entre outras medidas, a universalização do acesso às diferentes terapias e medicamentos renais, a educação permanente dos profissionais de saúde para assistência às pessoas com doença renal e o desenvolvimento de projetos estratégicos para a incorporação de novas tecnologias. Relatora do projeto na Comissão de Saúde, a deputada Flávia Moraes ressalta a importância do diagnóstico precoce para evitar o agravamento das doenças. A questão do diagnóstico das doenças renais, quando ele é feito a tempo, muitas vezes o paciente evita chegar ao ponto de ter que ter a hemodiálise, a diálise, né? O tratamento da diálise. Então, o diagnóstico é muito importante. Muitas vezes o paciente ele não consegue fazer esse exame, ele não consegue ter esse diagnóstico no tempo correto para poder fazer um tratamento ainda cedo, para que ele evite o máximo esses tratamentos mais invasivos. O projeto de lei será analisado agora pelo Senado. Já no Sudeste, todas as capitais seguem sem mudanças no padrão de tempo. Em São Paulo, teremos um pouco mais de nuvens passando ao longo do dia, mas a temperatura deve se manter ainda na casa dos 29 graus, com ar extremamente seco. Na cidade do Rio de Janeiro, a umidade do ar já pode ficar em atenção abaixo dos 30%. Em relação às temperaturas, máxima que ainda pode chegar a 42 graus em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Mas em Porto Alegre, os termômetros não devem passar dos 20. No Rio de Janeiro, calor de 35 graus, máxima de 37 em Manaus e 27 em Salvador, na Bahia. A edição 2024 da Expo Guapi, no município de Guapimirim, está confirmada nos próximos dias 6, 7 e 8 de setembro, respectivamente, sempre no período noturno, em Parada Modelo, local conhecido como Antigo Posto do Nelson. Entre as atrações já confirmadas, vale destacar Zezé de Camargo, Yasmin Santos e os Barões da Pisadinha. De acordo com os organizadores, a festividade será dividida entre o espaço do produtor rural e o palco principal. A Expo Guapi une entretenimento e valorização do agronegócio. Guapimirim é o terceiro maior produtor de aipim do estado do Rio de Janeiro. Haverá exposições de animais, espaço gastronômico, parque de diversões e feira de artesanato. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, obteve, junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça, decisão que torna inconstitucional trechos das leis que criam cargos públicos comissionados para desempenharem atividades sem atribuições determinadas no âmbito do Poder Executivo do município de Rio das Ostras.
A decisão foi proferida em ação representação por inconstitucionalidade ajuizada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais. Ou seja, a atual gestão criou cargos sem dizer para qual tipo de serviço eles seriam utilizados. As cidades estão vivendo o clima eleitoral. Mas você sabe as responsabilidades dos legislativos e executivos municipais? Confira mais nesta matéria da TV Brasil. O Brasil tem uma longa tradição em eleições, que começa com a Constituição de 1824. Ainda assim, o pleito municipal só se torna realidade quase um século depois, a partir de 1932, quando o país ganha um código eleitoral. Getúlio dá o golpe contra o presidente eleito, não aceita e instala um governo provisório e faz uma composição política onde Assis Brasil, que é um grande político gaúcho, exige o Código Eleitoral. Entre as medidas surgidas nesta época está a criação da Justiça Eleitoral. O voto se torna secreto, obrigatório e as mulheres passam a ter o direito de votar. Com o advento dos anos 30, da tentativa da consolidação do capitalismo por Vargas, o desenvolvimento dos direitos sociais, então você tem o crescimento não só do número das cidades, mas da importância dessas cidades. E aí começam a ter as eleições para prefeito e para vereadores. De cerca de 1.500 municípios nos anos 40, o Brasil passa a ter mais de 5.000 cidades. E antes da década de 30, existiam os chamados eleitores fósforo, isto é, quando alguém votava no lugar de outra pessoa. É com a Constituição de 1891, já na República, que começa a emissão de registro pessoal. O registro eleitoral vem com a Justiça Eleitoral, a partir de 32. Então eles começam a ter um registro onde eles vão votar e apresentam esse documento. O Código Eleitoral de 1932 já citava o uso de máquina de votar, que dispensaria a cédula. O artigo 78 do Código de 32 fala em máquina de votar, que só surgiu nas eleições de 1996 com o ministro Carlos Mário Veloso. A urna era de madeira até 1950, depois ela passa a ser de lona e fica até a urna eletrônica. Com a Constituição Cidadã de 1988, analfabetos obtêm o direito de votar e os pleitos municipais são regularizados a cada 4 anos em eleições diretas em todo o país. Entre 1932 e 2020, foram realizadas 27 eleições municipais no Brasil, um número ainda pequeno que ajuda a explicar a falta de cultura legislativa no país. As pessoas não entendem nem qual é a função do vereador. O vereador ganha uma eleição porque ele dá cadeira de rodas. Ele ganha uma eleição porque ele dá dentaduras. A função do vereador também não é ficar só dando nome para a rua. O vereador tem que zelar. Os vereadores são por zona, Zona Sul, Zona Norte, né, Zona Oeste, Zona Leste. Eles precisam zelar pela sua região. Eles vão ser cobrados pelos seus eleitores. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o papel do vereador ou vereadora é o de propor, analisar, votar e aprovar leis e alterações às diretrizes municipais já existentes. Para isso, deve levar em conta as demandas dos eleitores, já que o vereador é o elo entre o governo e o povo. O prefeito ou prefeita é quem zela pela administração da cidade e exerce o controle da verba pública, planeja e concretiza obras da construção civil e da área social. Também cabe ao prefeito sancionar leis aprovadas na Câmara de Vereadores, além de vetar e elaborar propostas de leis. O que você acha que é a principal função de um prefeito? Cuidar da cidade, trazer emprego, trazer indústria, botar esse povo para trabalhar, cuidar da limpeza da cidade.
A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, união e reconstrução. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Subsídio agora é Giga+. Mais qualidade. Viva a experiência Power Wi-Fi. Mais velocidade. É bom pro gamer e bom pra você. Mais proximidade. Conte com atendimento multicanais. Mais possibilidades. Curta os melhores conteúdos. Subsídio agora é Giga+. Assine já e vire um cliente que tem sempre mais.